Salve nação, saudações rubro-negras, de madrugada aqui gravando o vídeo, cara, tava com saudade, galera, o pós-jogo do Mengão. Cara, é o seguinte, ó, vamos lá, separei pra vocês um trechinho do Linha de Passe, falando da vitória do Mengão, falando de Matheus França. Na verdade eu nem assisti, já peguei o vídeo pronto e vou assistir agora junto com você, então quero convidar você, que é flamenguista, a deixar o like, a se inscrever aqui no canal. Se você é rubro-negro, seja bem-vindo, cara. Isso aqui é uma família. Trago aqui todos os conteúdos falando do Mengão para você ficar bem informado, tá bom? Os créditos de vídeo são da ESPN. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal ESPN Grupo Disney. É isso aí, os créditos são deles. Vamos lá então ver o que eles falaram do nosso craque Matheus França. Simbora, vamos lá. Começando a linha de passe para a gente falar de Flamengo 1, Audax 0. A estreia no Campeonato Carioca, quinta rodada antecipada por conta da tabela do Flamengo até chegar em Supercopa e Mundial de Clubes. Hoje com o Vitor Pereira na arquibancada. Eu dou boa noite aos senhores perguntando: ele gostou do que viu? Dá para aproveitar alguma coisa ou o elenco do Flamengo já está muito bem composto por quem está no time principal? Jean, onde começa aproveitar, com você? Hein? Tudo bom, Dani? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Dani, se você me permite o mau humor, eu vou começar não exatamente respondendo a sua pergunta. Mas... Que isso? Porque assim, eu só queria lembrar que hoje foi o primeiro jogo de 2023 do campeão da Copa Libertadores. Foi o primeiro jogo do campeão da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo da torcida, da maior torcida do país. E a gente teve um jogo como esse. Um jogo cuja escalação do Flamengo era pouco relevante, um jogo contra um adversário pouco relevante, um jogo por um campeonato pouco relevante. E tudo bem, nós estamos fazendo linha de passe, teoricamente, por causa desse jogo. Por sorte, o nosso editor é maravilhoso e temos vários temas interessantes, inclusive para abordar a respeito do Flamengo, a respeito de outros times, a respeito do prêmio de melhor do mundo, porque, sinceramente, o futebol brasileiro ele se autodeprecia quando ele faz um torcedor da maior torcida do país, que está com abstinência de 2 meses sem ver o seu time jogar, e aí vai ver, primeiro jogo de 2023, 2 meses depois, o time C, D, não sei se é o time, se é o terceiro ou quarto time do Flamengo, tá mais ou menos entre isso aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele tira pouco que ele pode usar para a temporada, porque esse time está muito, muito distante de poder ser utilizado num dos jogos principais que o Flamengo vai fazer nessa temporada. E, curiosamente, talvez o gol tenha saído feito pelo jogador que é aquele mais próximo de poder ser utilizado constantemente. Boa noite, Dani. Boa noite, Jean, Léo Bertozzi. André, muito bom tê-lo ao meu lado, observando tudo com bastante atenção e já raciocinando. Espero muito para saber suas observações. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Mas você não esperou a condutora do programa lhe dar a palavra uma ordem do... para o boa noite. É uma ordem do nosso editor-chefe maravilhoso, Dimas Copedê. Vamos prosseguir, então. Boa noite, Bia. A gente entende o que é o futebol brasileiro quando você começa a falar da temporada com um desabafo. Sim. Eu acho que isso é emblemático. E quando é um desabafo, não porque eu gosto do Jean, mas porque não tem o que mexer no desabafo dele. Eu só não entendi porque ele terminou respondendo a sua pergunta. E eu vou... Talvez porque ele tem educação. Então, no desabafo já estava a resposta. É, muita educação. E aí você pensa, por que esse jogo aconteceu agora, se não dá para jogar com os times de jogadores principais? O que desse jogo vai ser importante para o Flamengo na temporada? Vamos supor que o Matheus França decole e faça uma senhora temporada, venha ser titular. Esse jogo era essencial para isso? Muda alguma coisa? Aí você vai entender lá na frente, quando a CBF atropelar datas FIFA, porque vão faltar datas, que esse jogo aconteceu. Lembra disso agora, porque a gente sente falta de datas para as seleções jogarem, os clubes são prejudicados, o calendário estourado, porque tem esses jogos. E qual a relevância desse jogo? Então, tudo bem, ele acontece, é o futebol brasileiro, né? A CBF dá peso 3 nos votos das federações, a CBF impôs que vaga em Copa do Brasil agora é via estadual, ou seja, ela vai sustentando os estaduais por meios que não são o quão atraentes essas competições parecem aos torcedores.
Eu vi 2 flamenguistas, que são muito flamenguistas na redação, bocejando durante o jogo. Vendo o jogo acontecer, mas bocejando durante o jogo, coisa que eu não vou ver no Brasileiro, eu não vou ver na Copa do Brasil, eu não vou ver na Libertadores, eu não vou ver no Mundial, eu não vou ver na Supercopa, mas o jogo aconteceu e nós estamos aqui para falar sobre a temporada, então a gente vai falar... Olha a cara da Dani olhando pra ele. A gente sabe que a Dani é Flamengo, né, galera? Olha a cara da Dani. Eu não vou ver na Supercopa. Olha a cara dela. Mas o jogo aconteceu e nós estamos aqui para falar sobre a temporada. Então a gente vai falar muito sobre o que a gente imagina que vai ser o Flamengo ao longo do ano, porque isso é muito mais importante do que o resultado desse jogo. Com toda certeza. Eu acho que só para a gente começar a entender não só a data da partida, mas também a posição do Flamengo, é importante a gente perguntar, André, para te dar uma boa noite, o que poderia o Flamengo ter feito? Porque eu acho que é uma questão muito maior. Eu entendo a colocação de vocês dois, mas acho que ela tem muito mais a ver com o calendário brasileiro e com a manutenção dos estaduais, ainda que o Carioca já tenha sido reduzido, hoje com 11 rodadas, direto para a semifinal e final, para tentar justamente enxugar esse calendário. Sim. Mas assim, o Flamengo, diante da possibilidade que ele tem de realidade do futebol brasileiro, hoje ele faz o que tinha que ser feito. Faz, Dani. Boa noite a todos, boa noite, meus caros. Porque faz o que tem feito nos últimos campeonatos estaduais. O Flamengo tem feito exatamente assim. Trata jogos, a enorme maioria do campeonato estadual, como pré-temporada, pensa naquilo que interessa no seu calendário. O calendário do Flamengo esse ano tem um campeonato mundial de clubes, obviamente, muito cedo. É necessário que os principais jogadores estejam em um bom nível, perto do ótimo, se é que é possível fazer isso. E o campeonato estadual, ele serve para jogadores, principalmente nas fases iniciais, jogadores que queiram estar entre os melhores. Talvez alguém que entrou em campo no Maracanã hoje imagine que possa ser inscrito no Mundial de Clubes. Não sei se isso vai acontecer. No final de tudo isso, Maracanã recebeu um público razoável, se você pensar na quantidade de pessoas que cabem no Maracanã, um público muito melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar se você anunciasse, como já era público e notório para todo mundo, qual era a escalação do Flamengo, ou seja, mais do que quem iria jogar, quem não iria jogar, quem não estaria no Maracanã. Seria muito ruim ver o Flamengo, de certa maneira, ou obrigado pela Federação Estadual a colocar os seus titulares em campo, ou se sentir na obrigação, por conta própria, de colocar os seus titulares em campo. Mas é maluca a coisa, porque, paradoxalmente, o Vitor Pereira precisa trabalhar, os jogadores titulares, o grupo titular do Flamengo, precisa jogar, porque tem o Mundial de Clubes e não tem tanto tempo assim. O Vitor disse, na sua última entrevista coletiva, nós precisamos jogar, porque tem um momento que o treino não chega. O que ele quer dizer com isso? Não é suficiente em termos de preparação. Um jogo contra a Portuguesa, né? Agora, o que aconteceu no Maracanã hoje? Havia ali em campo um jogador que era disparado o melhor entre todos, o Matheus França. Ele fez um gol, depois de um primeiro tempo discreto, fez um belo gol no segundo tempo, deu uma linda bola para o Matheusão no segundo tempo, poderia ser o 2-0, o Flamengo, se tivesse feito 2-0 ali, não passaria os últimos trechos do jogo, talvez até correndo um certo risco de ceder um empate ao Audax. O que isso importa para o Flamengo? Quase nada. Para o rubro-negro foi uma chance de reencontrar a sua camisa, de ir ao Maracanã de novo e de pensar num calendário que pode ser incrível para o Flamengo em termos de conquistas, mas nada vai ter a ver com essa noite, esse campeonato, esse time, esses jogadores, esse treinador, esse ambiente. Então é maluco, é absolutamente maluco, porque a gente precisa lembrar que está num país em que existe uma Supercopa, é uma coisa legal do ponto de vista teórico e nos últimos anos tem mostrado bons jogos. Sim. Poderia continuar assim. Em tese, é a grande abertura do futebol brasileiro, mas os estaduais já estão aí oferecendo essa dose contra a abstinência de futebol. Aliás, e às vezes até servem para alguma coisa. Só para esclarecer, até antes de passar para o Léo, assim, de maneira alguma o que eu falei é uma crítica ao Flamengo ou à atuação dos garotos, menos ainda a atuação dos garotos. Evidentemente, essa crítica ela cabe ao futebol brasileiro de maneira geral, porque no fim das contas, isso vai acontecer com todos os clubes. E claro que nem todo mundo vai colocar o time C ou D para jogar. Vai ter time começando com a sua equipe principal. Sim. Mas ainda assim,
em jogos muito menos relevantes do que poderiam ser. Eu sonho com o dia em que aquele primeiro jogo, depois de 2, 3 meses sem futebol, vai ser a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos como qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro, com os times completos, com clássicos. Vai ser, eu sonho, um dia vai acontecer. Vai ser a própria Supercopa, porque é para isso que ela serve. Seja a Supercopa, isso. Sim. Com 2 times que conquistaram no ano anterior, então, obviamente, 2 dos melhores do país. A Supercopa são só 2 times, né? Então, mas assim, eu gostaria de ver todos os grandes estreando no Brasileiro, assim, ia ser muito legal. E só faltou uma coisa antes do Léo, desculpa, Léo. O Vitor Hugo, que apareceu ali atrás, né, que é outro jogador que foi utilizado no ano passado pelo Dorival, jogou, teve seus momentos, teve seus minutos, infelizmente teve um choque de cabeça, foi substituído, claro, óbvio, não se pode correr risco, ainda bem que ele foi substituído, mas que pena que também esse jogador que pode ser aproveitado já iniciou o seu ano com um problema, tomara que não seja um problema sério. E foi bem no começo do jogo, né? 18 do primeiro tempo, ele tem ali o choque de cabeça, depois chora no banco de reservas, o que eu acho que é compreensível diante dos nomes que a gente tem que tirar desse Flamengo, que não será o Flamengo da temporada, que são o Matheus França, o Vitor Hugo e o Matheus Cunha agora, né? Sim. Até porque com o Hugo Souza indo para o futebol japonês, acho que tem que se mudar o olhar. O Rossi talvez só chegue no meio do ano. A principal peça também não foi exigida. Os 2 Matheus ali talvez tenham ganho um olhar do Vitor Pereira, mas não serve como métrica, assim. Mas estavam ali o Vitor Pereira, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Flamengo tentando se juntar a esse início de temporada. Léo, eu quero ouvir o teu destaque e como é que você enxerga essa situação do gol a partir de agora. Verdade, Dani. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Curioso, né? Porque você fizesse uma lista assim, quem eu quero ver porque tem perspectiva para a temporada. O Matheus França certamente seria o primeiro. Muita gente dentro do Flamengo entende que ele vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Vamos falar de João Gomes, mas no valor eu não considero uma grande venda, considero uma boa venda, mas não uma grande venda. Então é claro que ele seria o primeiro observado. Mas o segundo seria o Vitor Hugo. Então nesse aspecto foi uma pena não vê-lo. E o outro seria o Cleiton, né? O zagueiro que tem sido muito elogiado e muito destacado nos treinamentos. Só que ele acaba menos exigido também, né? Pela circunstância do jogo. É tão curioso isso que é um jogo da 5ª rodada abrindo o campeonato, né? Porque esse é o jogo da semana do Mundial. Então, não, é da Supercopa. Da Supercopa, perdão. 29. Isso, da semana da Supercopa. Então você antecipa esse jogo agora para dar folga ao Flamengo no calendário. Sobre a questão do gol, eu acho que ainda é importante o Flamengo tentar trazer o Rossi, porque o Matheus Cunha não tem esse tamanho de cancha para ter que entrar num jogo. Vamos supor uma situação, batendo aqui na madeira, que o Santos sinta alguma coisa no jogo do Mundial. Tá? Já bati na madeira. Quer que eu bata de novo? Bato de novo. Mas pode acontecer, né? Então eu acho que o garoto tem o seu percurso, pode vir a ser eventualmente o reserva imediato no Flamengo, mas não é o momento para isso. Então acho que o Flamengo deveria, com a saída do Hugo, fazer um esforço maior, inclusive financeiro, se necessário, já que está negociando um goleiro, uma parte disso poderia servir para uma liberação antecipada do Rossi. Sei que o Boca até agora não o Flamengo se dispôs a uma compensação financeira, o Boca não quis nem ouvir. Mas o Boca é muito doído, um time tão grande, só tão fanático, mas com tanta facilidade com dinheiro ninguém fica doído, Birne. Com dinheiro. Eu sei que teve a situação no passado com o Pavão pro Atlético, foi mais ou menos assim, né? O Atlético acertou com ele bem antes e ele acabou só indo, de fato, no meio do ano de graça, mas eu acho que com um dinheirinho todo mundo aceita conversar. Então, assim, eu acho que a questão do goleiro é importante, sim. Eu acho que precisa de um reserva mais testado, porque é uma posição que, cara, você pode ter alguma intercorrência e você tem que estar preparado. Fazer um cara a cara ali de Courtois e Matheus Cunha seria complicado realmente para o Flamengo no Mundial de Clubes. Mas então, diante desse início de campeonato carioca, né, que não é o ideal, nem no calendário, nem no que o torcedor, 26 mil pessoas no Maracanã foram assistir esse jogo, mas não sendo o ideal, como é que vocês veem essa montagem? Porque o Flamengo agora ele tem uma sequência de mais 4 jogos até a Supercopa, depois um Mundial de Clubes e um treinador que chegou há 10 dias hoje para organizar este elenco. Daqui a pouco a gente pode falar da saída do João Gomes, que é iminente, 17 milhões de euros para o Wolverhampton. A previsão é de trocar os documentos, de oficializar isso amanhã. Então, acho que entra uma posição mais fácil aí para o Gerson. Mas, assim, o que é o ideal de ver em campo, de colocar para jogar? Porque o Palmeiras já está fazendo jogo-treino, Biner. Eu acho que o desafio do técnico vai ser preparar a equipe para jogar de maneiras diferentes da que atuou ano passado. Do jeito que o Flamengo atuou ano passado, você bota o Gerson em campo, saiu o João Gomes. João Gomes também foi um dos melhores jogadores do Flamengo no último ano. A gente vai falar sobre isso quando comentar sobre a saída do clube.
O Flamengo joga assim, não tem muito segredo. Mas quando o Flamengo for enfrentar, vamos supor que o Flamengo chegue à decisão com o Real Madrid do Mundial. Aliás, seria muito bom que o Flamengo pegasse o Real Madrid na atual fase do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid está jogando bem pouco e teria uma missão menos difícil do que será se o Real Madrid se reencontrar até lá. Mas o Real Madrid tem um meio-campo com muita capacidade de construção, de trabalho de bola, com jogadores de muita qualidade pelos lados. Se a gente for lembrar o que o Vitor Pereira disse ano passado, quando ainda era técnico do Corinthians, sobre o Flamengo, é que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. O espaço pelos lados significa que o Flamengo joga com 3 jogadores de meio-campo, ali centralizado. O Thiago era o João Gomes e o Everton, o Arrascaeta joga à frente do trio e tem 2 atacantes. Precisa um quarto jogador fechar uma linha de 4, pelo menos um quarto jogador na frente dos laterais e zagueiros. Se você puxar o Gabigol para fazer isso, você dificulta muito para o Gabigol e não é exatamente a dele. O Arrascaeta vir por dentro, fazer um jogador abrir pelo lado, também é um pouco complicado. E supostamente o ideal, quando você fala da construção coletiva, é você tirar um dos jogadores de frente. E o principal candidato a sair, em tese, isso é muito teoria, porque você vai ter que mexer num dos jogadores de frente. O Gabigol é sagrado, o Arrascaeta é intocável, a não ser que seja muito mal pela característica. O mais candidato a sair é o Pedro. Viu? Não significa... Lembra que eu te falei no UFC? Não ia propor isso? Não estou propondo, estou falando como que as coisas funcionam para você formar um time mais coeso coletivamente. Eu acho que várias vezes o Flamengo vai jogar nesse 4-3-1-2 e vai funcionar. Mas às vezes, com o elenco rico que o Flamengo tem, talvez não tenha que jogar um jogador desse. Talvez tenha que ter um outro jogador para você ganhar coletivamente e ter mais chance de ganhar um jogo. Eu tô brincando com você, Birner, porque outro dia no UFC a gente tava com a Dani. As variações são o grande desafio rapidamente antes do Mundial. Desculpa, Jean. Não, e aí a gente tava nessa discussão, quem vai sair o Thiago Maia, vai sair o João Gomes, e aí eu citei Vitor Birner falando, olha, se o Vitor Birner estivesse aqui, e me sinto à vontade para falar, porque ele falou no Linha, uma opção seria a saída do Pedro, né? Pedando. Mas sabe o que é? Sabe o que eu acho interessante isso aí, Birner e Jean? Pensa o seguinte, o eventual jogo com o Real Madrid, que ainda precisa ser confirmado das duas partes, amanhã tem um sorteio, inclusive. O Madrid vai chegar na final. Sim, os dois vão chegar à final para se enfrentar. Pois é. Esse jogo é talvez o único jogo do ano inteiro para o Flamengo, caso ele aconteça, em que o Flamengo não tem responsabilidade de ser o protagonista. O único. Sim. Porque é o único adversário em que o Flamengo não vai ser o melhor time como elenco. Tem razão. É verdade. Então a estratégia para esse jogo específico é essa estratégia em que você pode ter que... vou ter que sacrificar um cara mais ofensivo para ter um time mais equilibrado. Talvez seja o único. Então, tudo bem, é verdade. Esse cara vai entrar no jogo. Esse cara vai entrar no jogo. De qualquer maneira. Ganhando, empatando ou perdendo. Ele vai entrar, mas talvez ele ficasse chateado, seja ele quem for. E tô com o Birner, acho que se isso fosse acontecer, possivelmente seria o Pedro. É claro que esse é o jogo que todo mundo quer estar desde o primeiro minuto, quer jogar. Mas do ponto de vista tático, faria sentido. Mas acho que assim, a pergunta que fica também é como, se essa fosse a ideia do Vitor Pereira, bom, beleza, ele vai ter essa coragem de chegar num eventual jogo contra o Real Madrid e tirar o Pedro para fechar os lados do campo, para conseguir fazer uma segunda linha de 4 ali, e esse é o plano dele. Ok, se esse é o plano dele, a pergunta que fica é, se esse fosse o plano dele, a pergunta que fica é, como ele vai trabalhar nos jogos que ele tem até lá? Porque nos jogos que ele tem até lá, o mais complicado, indiscutivelmente... É o Palmeiras. É o Palmeiras. Claro. É um jogo que vale taça. Não é um campeonato que vai mudar a vida de um nem de outro, mas é um jogo que vale taça. Tem um adversário à altura. Que tem um adversário à altura. Rony e Dudu pelos lados, é um bom teste. Então, tudo bem. Mas você vai usar esse jogo como um teste para isso? Quer dizer, aí você vai tirar esse cara, eventualmente, nos 2 jogos, numa Supercopa, pensando já no Mundial, porque eu não acho que ele faria isso pensando apenas no Palmeiras, pensando apenas no enfrentamento da Supercopa. Não acho que essa seria uma alternativa tão clara na cabeça dele. Com o Real Madrid, pode ser, mas aí o que você faz até lá, né? Mas acho não que me parece inteligente ele pegar um time campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores e de cara pensar na troca de peças. Eu acho que talvez uma solução para isso, e aí eu quero te ouvir, André, seja de repente, já que ele já mudou o lateral direito. O Rodinei tinha uma característica, o Varela, o Mateuzinho nem tanto, mas o Varela tem uma outra característica. O Felipe Luiz é um lateral inteligente, que pode cumprir uma outra função tática nesse modelo de jogo. Não é mais inteligente ele usar as peças que já têm um encaixe para passar a ideia dele de jogo?
Ele disse, qual foi a frase que ele falou? Não vou pintar a casa de novo. É isso. Pintar toda a casa de novo. Isso. Que é uma coisa que isso significa que ele vai pintar, mas não agora. Isso. Né? Porque a gente conhece como ele trabalha e é óbvio que o Flamengo não contratou o Vitor Pereira para dar sequência ao que quer que seja. E aí eu não estou fazendo um julgamento do que houve no ano passado, dos méritos do Dorival e da comissão dele, quando chegaram a acertar o Flamengo, encontrar essa escalação, que foi a escalação com a qual o Flamengo permitiu que o Pedro e o Gabriel jogassem juntos, 2 títulos foram conquistados, a diretoria entendeu que o desempenho nas decisões de Copas não foi o que deveria, embora o Flamengo tenha ganhado as 2, e por isso trocou o comando do time. Então, o Flamengo do Vitor Pereira, ele vai ser diferente. Sim. Mas eu não acho que vai ser agora. Eu não acho que vai ser contra o Palmeiras, por exemplo. Eu nem veria como um bom sinal desfazer a dupla de ataque Também acho. para começar o jogo com o Palmeiras na Supercopa. Em princípio, eu também acho que não pode desfazer. Tem que ser um processo, tem que ser bem construído. Isso. Então, assim, aí eu estou usando a frase que ele disse e cobrando coerência por ele ter dito em público. Se eu não vou pintar a casa, no primeiro jogo competitivo do ano, o time não vai ser diferente. Já vai ser diferente em relação ao time que ficou estabelecido. Forçadamente. Porque antes desse time, com o quarteto, com o Diamante e os 2 na frente, o Flamengo era uma coisa que ninguém sabia direito, nem os próprios jogadores sabiam direito o que era. Durante a fase com o Paulo Souza, houve muita dúvida, houve muita ansiedade e nada se estabeleceu. Talvez as coisas erradas, né, tivessem se estabelecido. Mas então eu não acho que ele vai mudar para o jogo com o Palmeiras. Eu não acho que ele vai mudar para a estreia no Mundial. Agora, o Léo falou sobre uma situação que é muito específica. E que é um jogo que está lá, desde que se sabe que haverá o hipotético encontro entre Real Madrid e Flamengo no Mundial de Clubes. O elenco já cantou, né? O Marcos Braz já puxou aquela canção. Eu acho que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, isso faz parte, é legal até. Mas esse jogo ele está marcado. É preciso chegar a ele. Chegando a ele, é tudo diferente. E aí eu tenho pouca dúvida de que o sistema vai ser outro, a escalação também. Até pelo que ele falou, né, André? Acho que as frases dele antes daqueles jogos contra o Flamengo, quando ele era técnico do Corinthians, deixam muito claro que ele via uma fragilidade defensiva no time do Flamengo e é óbvio que ele vai corrigir isso. Quando vai ser, como vai ser, são as perguntas que ficam. A entrada do Gerson, o Gerson é um cara... Porque aí eu fico pensando, bom, beleza, o que ele pode fazer, né, nesses jogos agora sem mexer no time, sem mexer nas peças, já que 2 peças ele vai obrigatoriamente ter que trocar, né? Porque são peças que ele... Lateral direita e o volante João Gomes, agora, que agora com a entrada do Gerson, se, entre aspas, resolve um problema. Eu acho que assim, o que ele pode fazer é convencer, aí é o papo é a conversa, tal, é convencer alguém lá da frente, né? Desse trio, vamos dizer assim, que é o trio que fica mais livre, mais solto e com menos incumbência de marcação. Um deles, pelo menos, a fazer esse trabalho. Aí o Birner falou, bom, o Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta também fazendo isso, nem acho que ele não, acho Tem que que ele você vir por perde dentro, muito tem que do abrir ele alguém na fez de bom. esquerda, tem que criar Isso. toda uma movimentação ali. Exato. Eu acho que na esquerda o Gerson já jogou muitas vezes. O Gerson pode abrir ali e cair mais pela esquerda. O São Paulo ia jogar um 3-4-3 aberto pela esquerda, por Exato. exemplo. Aí você vai ter o Thiago Maia, você vai ter o Everton Ribeiro. E essa é uma questão, porque para mim dos 3, se alguém pode fazer mais esse papel, ou alguém que poderia se sacrificar um pouco pelo... é o Gabigol. Para mim não é nem o Pedro, porque o Pedro é o mais centroavante, ele é mais fixo. O Gabigol já fez isso. O Gabigol já jogou pelo lado. A questão é que ele já se sacrifica para poder jogar junto com o Pedro, Eu né? sei, mas aí, Dani, assim, eu não tô falando dele se sacrificar na temporada inteira, tal. Eu vou lembrar, assim, você tem um jogo que ali é o jogo, né, que o torcedor do Flamengo está olhando com uma atenção enorme, que é esse eventual jogo contra o Real Madrid. E você tem um jogo antes contra o Palmeiras para testar movimentações olhando para esse jogo com o Real Madrid. Eu acho que assim, esse é aquele jogo que o Vitor Pereira pode fazer o papel do Mourinho pela Inter de Milão e o Eto'o
marcando. Nem que seja uma situação bem específica, né, Jean? Por exemplo. O Eto'o do Mourinho tem que ser o Gabigol do VP. Nesses jogos, é nesse momento só, não é para ser o tempo todo, né? Eu acho que a questão é essa. Talvez seja a solução, seja essa a solução antes de você fazer mudanças mais radicais. Aí, galera, ó, o vídeo eu peguei aqui, ó, 23 minutos e 40, né? O vídeo terminou. Eles não falaram da saída do João Gomes, mas eu vou trazer para vocês, nesta sexta-feira, vários vídeos falando sobre a saída do João Gomes, né? O João Gomes foi vendido por 17 milhões de euros, aproximadamente 94 milhões de reais, né? Me parece que o Gerson chegou por 16, ou seja, já era previsto que o João Gomes sairia, galera. Por isso que o Flamengo insistiu, bateu no martelo bastante, né? Nessa contratação do Gerson. Por isso que foi muito importante o Flamengo trazer o Gerson, porque era inevitável, cara. Tinha vários times atrás do João Gomes e ele sairia a qualquer momento, né, galera? Então, foi muito importante. Porém, não tem como, cara, não tem como. Quando o jogador é bom, os times de fora vêm e levam mesmo, não tem jeito, né? Se ele fosse atacante, o valor dele seria maior, mas por ser volante, né? O valor dele de 17 milhões, acho eu que é um valor razoável, né? Ele merecia mais, com certeza. Acho que valeria mais de 20 milhões de euros, né? Mas, fazer o quê? É o mercado da bola, é uma tentação pro jogador, pros empresários do jogador que se intromete o tempo todo nas negociações. Pro clube também é uma grana boa, poderia ser mais, mas é uma grana boa. Então, amanhã a gente vai trazer todos os detalhes da negociação com o João Gomes. A gente não sabe se o Flamengo está vendendo 100% ou menos, né? Então, pode ser que por isso que seja esse valor. Talvez o Flamengo não esteja vendendo 100% do jogador, né? Beleza? Então tá aí, trouxe aqui para vocês o pós-jogo do Linha de Passe falando da vitória do Flamengo. O Jean Oddi detonou, né? Aí o Campeonato Carioca. Acho que é um desperdício, uma perca de tempo o Campeonato Carioca agora nessa fase de grupos. E detonou, vocês viram, né, galera? Eu não concordo com ele, mas fazer o quê, né? Tá aí. Opinião do cara. Muito bem. Dito isso, cara, de madrugada aqui, ó, vou dormir. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!